Caríssimos benfeitores espirituais desta casa, queridas irmãs, meus irmãos, que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe. Eu estava refletindo no que falar nessa manhã. E busquei, na verdade, algo que não só favoreça a todos que me ouvem, que me veem nesse momento, mas também a mim mesmo. Principalmente porque nós nos encontramos no início de um ano, 2019. Vale, nesta oportunidade, procurarmos um planejamento de vida para este ano que se inicia. O que irá acontecer conosco? O que nós estamos vivenciando nesse momento? Quais são as nossas expectativas? Pensando nisso, nós não podemos deixar de falar, isso é importante, de estudar, de recordar das lições de Jesus. E aí, vou fazer um breve comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos consultá-lo todos os dias de nossas vidas, no capítulo 25, quando Allan Kardec procura chamar a nossa atenção a respeito de um ensinamento do Cristo que está inserido no denominado Sermão da Montanha. Kardec fala mais ou menos o seguinte, diante do ensinamento do Cristo. Por quê? Por que está tão apavorado, confuso, com o que comer, com o que vestir? Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. E o Pai jamais os deixará sem condições. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, na sua maior beleza, vestiu-se como esses vegetais do campo. E amanhã serão ceifados e colocados no fogo. Se o Pai Celestial faz isto a um simples vegetal, não fará mais a vocês, homens de pouca fé. E segue Jesus a falar. Quem de nós conseguimos aumentar uma medida na nossa estatura? Não é mais importante a vida do que o alimento? Enfim, Allan Kardec chama a nossa atenção, na verdade, a respeito da providência divina. Deus está em nós. Naturalmente, nós não podemos interpretar, diz Kardec, ao pé da letra, literalmente, esta passagem. Porque seria, na verdade, uma demonstração de inércia. Ficar parado e aguardando que Deus possa suprir as nossas vidas. Não, absolutamente não. O que Jesus quis nos falar, e isso é importante para nós, nesse ano que se inicia, para nossa vida, compreender a presença de Deus em nossa reencarnação. Isso é maravilhoso. O dia que nós tivermos essa convicção que Deus está presente em todos os momentos da nossa existência, nós ficaremos um tanto mais confiantes na vida. Ninguém segue absolutamente sem essa certeza que é a presença do Criador em nossas vidas. É claro que Deus nos oferece a inteligência para o exercício da nossa vida.
através da inteligência, nós iremos buscar os caminhos da existência. Mas vale lembrar que nós não podemos absolutamente também perder esta ligação com o Criador. Por isso que nós buscamos o conceito de religião. Religião é religar a criatura ao Criador. E muitas vezes, diante das dificuldades que nós temos no caminho, nós esquecemos de Deus. E principalmente esquecemos do mecanismo que nos permite a ligação com o Criador, que é a prece. Nós temos certeza que Deus está em nós. Allan Kardec, no livro A Gênese, que é pouco lido pelos espíritas, ele conceitua um pouco mais o que vem a ser providência divina. E diz Kardec, a providência divina é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Essa palavrinha é importante a gente buscar um entendimento, não é? Se eu perguntar a vocês o que é solicitude, não é um vocabulário muito fácil, né? Solicitude de Deus em nossas vidas. Você vai buscar no dicionário, solicitude significa zelo. O zelo de Deus em nossas vidas. Ele nos zela em todos os momentos, Ele está presente em nós. Por isso que é importante você estudar a doutrina espírita para compreender que, diante do nosso livre-arbítrio, eventuais circunstâncias difíceis, ou elas são provas para o nosso crescimento, ou são expiações, resultado das infrações das leis morais da vida. E vale sempre lembrar que essas leis estão inseridas em nossa consciência. Nós, se tivermos um pouquinho de bom senso, nós vamos identificar o que é certo, o que é errado. Na medida que nós agimos de forma correta, nós seremos abençoados. Quando nós agimos de forma equivocada, a dor, ela vem como resultante desta lei, da ação e reação. É por isso que eu tenho, nesse ano, falo, pera lá, além de confiar em Deus, eu tenho que me aprimorar. E como que eu vou me aprimorar? Estudar. Estudar. Estudar sempre o Espiritismo abençoado. Nós temos os livros aí, ao nosso alcance, para compreendermos os mecanismos da vida. No estudo você vai entender a questão da mediunidade, a questão dos fluidos, a questão da sintonia, a questão das vibrações. É importante procurar entender isto. Eu só vou ter estas condições de meu aprimoramento se eu tiver boa vontade. Infelizmente, nós deixamos de estudar. Nós temos que criar hábito. E na mesma forma que eu tenho o cuidado com a máquina fisiológica, eu tenho que preparar-me, eu tenho que me condicionar, fazer uma boa alimentação, exercícios físicos, para que eu possa ter um melhor amparo da vida, porque esse instrumento Deus me emprestou, eu tenho que cuidar bem, eu tenho que cuidar da minha alma também. E estudar, sem nenhuma crítica, apenas para que nós tenhamos cuidado das viciações televisivas, dos programas. Eu também adoro, né? A tal de Netflix, para mim foi uma invenção importante. Mas às vezes você pega lá uma série de filmes, eu estava vendo uma agora, não vou falar o nome para vocês ficarem curiosos, 111 capítulos. Não sei, são 6 temporadas. E você fica ali sentado na televisão e vai um filme, e vai. E o livro? Nós não estudamos. Nós não lemos absolutamente nada. E ficamos prisioneiros dessa máquina. Por isso que é preciso romper. Recordar. Os livros estão aí. Eu tenho um amigo hoje na espiritualidade que me dizia assim, doutor Marcos, o senhor renasceu, reencarnou em época errada.
porque nós tivemos um momento especial da convivência com Chico Xavier. Íamos até Pedro Leopoldo, íamos em Uberaba. Eu falei, ai meu Deus, que oportunidade perdida. Eu falei, não, cada um reencarna na época certa. Estou falando do meu querido amigo Romeu Grise. Ele me autoriza a falar isso, com certeza. Mas nós temos os livros aí. E esses dias, só para fazer uma pequena divulgação, eu vi uma nova publicação, uma nova edição da editora Clarim, um livro chamado Chico, Diálogos e Recordações. Vale a pena ler. São as recordações de outra criatura considerada irmãos para sempre, o denominado Arnaldo Rocha. Tão bacana. Você fica até com um pouco de ciúmes, né? Porque esse indivíduo, o Arnaldinho, o Arnaldo Rocha, já desencarnou recentemente. Ele foi casado com um espírito que é muito conhecido no nosso meio, a Irma de Castro Rocha. Vocês conhecem? Alguém não conhece a Irma? Meimei, meu gente. Quem não conhece a Meimei aqui? Essa moça foi católica, nascida no dia 2 de outubro de 1922. Ela tinha um desejo de ser mãe. Era fervorosa, católica, frequentava as igrejas, até que ela conheceu o Arnaldo Rocha. E se casaram. Há um episódio muito interessante, porque na noite do casamento, na saída da igreja, ela viu um mendigo esmolando ali, nas proximidades da igreja. Ela se comove com aquilo, se aproxima do mendigo e dá um buquê de noiva para ele, dá um beijo. Uma pessoa totalmente diferente. Vivenciava a caridade com as crianças. Casou-se com Arnaldo, porém o casamento foi muito rápido. Ela desencarnou em 1952, se não estiver enganado. Faça uma conta comigo aí. 22, 56. Com 24 anos de idade. Em razão de uma nefrite crônica. Problema nos rins. E esse Arnaldo Rocha era um ateu. Um homem ateu que não pensava absolutamente na espiritualidade. Até que um dia, 20 dias depois da desencarnação da esposa, olha que interessante. Ele pega um toró, uma chuva em Belo Horizonte e vai se abrigar na casa do irmão Geraldo Rocha. E qual a sua surpresa? Era o início de uma sessão mediúnica. E ele ficou incomodado, saio ou não saio? Não aceito isso, mas se eu sair vou pegar chuva. Então ele sentou do lado de uma velha italiana, chamada Dona Eni, Fassanello, não Fasanello, Fassanello, com 2 S. Não sei se é parente do Ricardo, não. E essa moça, senhora já italiana, com sotaque, ela começou a sentir-se mal, era médium, e deu uma passividade. Começou a falar com... E ele identificou a Naná, que era o nome que ele chamava a esposa. Mas não acreditou muito naquilo lá. 20 dias depois, aí eu falo mais uma vez com ciúmes, né? Ele está andando em Belo Horizonte e tromba com o indivíduo. Derruba o que ele carregava. Quando ele pega assim, ele olha, ele vê uma expressão tão bondosa de quem ele trombou. O senhor não é aquele moço da revista Cruzeiro? Era Chico Xavier. Falou, Naldinho. Ele não sabia meu nome. Ô, Naldinho, Meimei está aqui conosco. E aí eles vão até a casa do Geraldo Rocha. E Chico recebe mais de 20 páginas. Olha, 40 dias depois da desencarnação. E aí, vale a pena ler o livro. Não vou contar para vocês, não. Porque são a intimidade de Chico Xavier, o consolo a respeito da morte. Depois nós vamos saber, vamos encontrar Meimei lá no livro, um dos livros da série André Luiz, que ela é a Blandina, que também está no livro Ave Cristo de Emmanuel. Então são situações que você descobre através do estudo. Para que serve isso? Para o nosso fortalecimento. Eu digo sempre, os romances de Emmanuel
são lições de vida. E não acontece só com eles, não, com os personagens. Acontece o dia todos nós passamos por dificuldades, por enfermidades graves. Não é? Somos transeuntes, a vida passa para todos nós, não tenha dúvida. Por isso que é importante viver de forma intensa. A gente não sabe se vai estar aqui daqui no final do ano, e é importante aprimorar, porque a nossa desencarnação será feliz ou não, dependendo do que nós estejamos fazendo por aqui. Esses dias eu fui levar os meus cachorrinhos lá no veterinário, eles iam fazer a limpeza dos tártaros, né, do dente. Eu não sabia que o cachorro fazia isso, mas minha esposa falou assim: você vai levar o cachorro? Lá em casa quem manda é ela. Você vai levar o cachorro? Eu peguei os cachorrinhos, fui levar. Aí ele falou assim: ai, o médico falou que vai estar anestesia do cachorro. Será que vai morrer? Eu falei: você que pediu, eu vou levar. Levei. Ela falou: não, mas é procedimento tão simples, fazemos todos os dias isso. Fica tranquilo. E ela me ligou e falou: Marco, vou te pedir faz uma prece para os meus cachorrinhos. Né? Irmão, vou fazer a prece para os cachorrinhos. E fui buscá-los. Falou: ó, por volta das 11h30 você pode passar aqui, se eles estiverem bem. Saiu a cachorrinha, tem uma pequenininha, a Bebel e o Tuco. Né? O Bebel saiu meia pontinha, aquela pequenininha, disse que é normal isso, voltando da cirurgia. O Tuco já mais feliz por me ver. Começamos a conversar e comecei a cantar. Você gosta de cantar? Eu falei: gosto. Falou: meu tio-avô é cantor lá no Bexiga, em São Paulo. Lá. Falei: que bom. Aí ele pegou o vídeo dele, falou: bacana, né? E eu cantei, ele cantou italiano. Falou: o meu tio cantava no italianíssimo, do Zácaro. Eu falei: Zácaro? O maestro Zácaro? É, eu lembro. Onde é que ele está? Aí eu procurei no Google, o Zácaro desencarnou em 2006, em razão de um transplante de rim. Isso só chama atenção para a gente ver como a nossa vida é efêmera. O indivíduo pode ser lá um maestro de música, chegou a hora da desencarnação, ele vai embora. E nós também seremos isso. Por isso que não é nenhum motivo para nós ficarmos entristecidos, mas é um motivo para que a gente possa investir mais na nossa vida. Investir, investir, investir. Interessante, né? Eu estava lendo esse livro do Recordações e Diálogos de Chico Xavier, o autor é Carlos Alberto Braga Costa, um repórter lá de Belo Horizonte. Meu Deus do céu, embora que nós não tenhamos essa curiosidade, o Chico, na intimidade, revelou umas 5, 6 reencarnações de Meimei. E sempre ali ligada com o Arnaldo Rocha, buscando sempre uma harmonia. Ele falou: a Meimei sempre buscou aprimorar, proteger o Arnaldo Rocha. Tinha problemas. Hoje não, já desencarnou. Aí você fica olhando para a tua esposa, para a tua sogra, para os teus filhos. Você fala: meu Deus, de onde que eu venho com esse povo, né? Quantas reencarnações que eu estou do lado deles. Né? Por quê? Porque nada ocorre ao acaso em nossas vidas. Se eles estão conosco, porque algo tem a ver. Por isso que é importante amar. Nós sempre pregamos Jesus, né? Um outro mandamento eu vos deixo, que vos ameis como eu vos amei. Amar. E nós temos uma grande facilidade de amar fora de casa e dentro de casa. Por isso que nosso compromisso, já passei uma lição para vocês, evitar muito Netflix, estude mais. Cuidar da máquina fisiológica. Acredite, nós temos que investir no bom sentido, não só na vaidade, fazer os botox da vida. Né? É importante ser bonito, mas na prática da educação, uma boa alimentação. Essa máquina pode perdurar conosco muito tempo. Temos que melhorar a nossa sintonia, procurar bons pensamentos. Tem pessoas que não iniciam o dia sem notícias, com todo respeito aos repórteres que eu estou vendo daqui, televisivas, notícias ruins.
Procura, ao amanhecer, fazer uma boa de uma prece, escutar músicas que enalteçam a nossa vida, com todo respeito a quem gosta do sertanejo universitário, não é minha praia, né? Não gosto. Gosto daquele raiz, eu gosto de Cartola, de Lupicínio Rodrigues, né? Mas quem gosta, gosta. Mas procura uma música mais suave, fazer uma meditação, melhorar a sua sintonia. Procura disciplinar a tua língua, porque nós temos pressa em falar e falamos besteira, criticamos os outros. Comece a se condicionar. Tudo, como eu disse, é exercício. Exercício do amor. Esse ano eu vou tratar melhor os meus filhos. Esse ano eu vou tratar melhor a minha esposa. Esse ano eu vou tratar melhor a minha secretária do lar. Através de pequenos hábitos, a gente vai interiorizando aqueles comportamentos que são importantes. E sempre na certeza que Deus está nos protegendo, nos amparando. Mesmo nas horas mais difíceis. Por isso que me recordo aqui de Divaldo Franco, quando aborda o tema coincidência. Ele fala aqui, Joana de Anjos diz que não existe coincidência. Coincidência é a presença de Deus em nossas vidas. Por isso que é importante nós estarmos bem amparados. E se eu tenho Deus em meu coração, por isso que é interessante, né? A gente, com todo respeito eu falo isso, vai nas igrejas pentecostais, evangélicas, lotadas. Aquelas igrejas, mais de milhares de pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, dentro de conceitos absurdos, de uma fé irracional. E nós temos aqui tudo à mão, pronto. Esses dias eu estava lendo um trecho de André Luiz. Ele fala assim, meu Deus, se o evangelho é tão bom, por que as pessoas não se evangelizam? Ele responde, interessante, eu achei magnífica essa resposta de André Luiz. A pessoa evangelizada abre caminho para a solidariedade. E nós temos um fator que nos impede de ser solidário, que é o nosso egoísmo. Olha que interessante. O egoísmo não nos facilita a vida. A gente pensa só em nós, né? Eu em primeiro lugar. Eu sou importante. Eu. E esse egoísmo me impede, dificulta a nossa evangelização. Por isso que eu volto a falar do exercício, né? Você começa a olhar o semelhante, se comover, tem compaixão. Começa em casa, amando. O dia que nós tivermos a amplitude desse sentimento, atingindo pessoas estranhas, nós estaremos diferenciados. Por isso que Chico foi um missionário do amor. Porque ele se comovia com a dor alheia. Chegava uma mãe para falar da desencarnação do seu filho, ele chorava junto, mas chorava verdadeiramente. E a gente tem dificuldade, né, de sentir, porque o egoísmo nos impede. Eu não quero cansá-los, mas eu estava estudando, refletindo a respeito do tema dessa manhã, da providência divina, e achei um texto notável de Emmanuel, no livro Rumo Certo. Eu vou me permitir ler, porque já não tenho cabeça para decorar tanta coisa. É um texto que vale a pena e conclui, resume o que eu disse até agora, né? Chama proteção de Deus. Clamamos, todos nós, pela proteção de Deus. Mas não raro admitimos que semelhante cobertura aparece nos dias de caminho claro e céu azul. O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Urge reconhecê-los nos lances mais adversos. Às vezes, o auxílio do Todo-Poderoso tão somente se exprime através de doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração,
preservando contra quedas espirituais, em viciação ou loucura. Não reclamam da doença. Puxa vida, às vezes a doença para nós, naquele momento, é oportuna. Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço, ou pela supressão de regalias determinadas que estejam funcionando para nós, a feição de corredores para a morte prematura. Proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza. Não consegui. Proteção de Deus. A esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina ou transe aflitivo que nos escolhe de assalto. Encontra-se a proteção de Deus no amor dos nossos companheiros, na assistência de benfeitores abnegados, na dedicação dos amigos ou no caminho dos familiares. Mas também a proteção de Deus, nós nos encontramos igualmente na crítica dos adversários, no tempo de solidão, na separação dos entes queridos, ou nos dias cinzentos de angústia, em que nuvens de lágrimas nos represam nos olhos. Isso ocorre porque a vida é aprimoramento incessante, até o dia da perfeição. E todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento, do esmeril do obstáculo, para que se nos despoje o espírito dos envoltórios inferiores. Pensa nisso. E toda vez que te sacrifiques, ou lutes de consciência tranquila, ou toda vez que te aflijas e chores, sem a sombra da culpa, regozija-te e espera o melhor. Porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos da proteção de Deus, impulsionando-te o coração para a luz das bênçãos eternas. Olha que coisa maravilhosa. Está no livro Rumo Certo, Proteção de Deus. Então, a gente reclama de tudo, de dificuldades, e Deus está presente em todas as nossas vidas. Aí você fala, Marcos, mas eu não sou feliz. É sim. Os Espíritos nos dizem que felicidade espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. E a felicidade material é a posse do necessário para viver. Todos nós temos o necessário. O duro é que nós ficamos aprisionados nos supérfluos. E por isso que nós sofremos. O dia que eu tiver certeza do que eu tenho, já está bom demais? Beleza, vou seguir o meu barco em busca da minha real aprimoramento espiritual, a minha felicidade. Por isso, meus irmãos, essa mensagem curta dessa manhã de domingo serve para que você saia daqui na certeza que Deus está em você. Procura orar mais, procura alegrar-se da vida. Lembra que as pessoas que estão compartilhando da tua vida, elas são importantes, são instrumentos que Deus nos coloca para o nosso progresso espiritual. Aproveite no bom sentido da nossa doutrina espírita, estude-a, procura conhecê-la, porque é importante nós termos esse condicionamento, estudar, estudar, estudar. Meu amigo, o meu Gris, me falava, Marcos, a primeira providência que ele fazia quando chegava em nossa casa era visitar a livraria. Cuidado com os livros. Procura ser fiel a Allan Kardec e a Jesus. Porque você não vai oferecer um remédio falso ao teu amigo. Por isso, meus irmãos, cuidado também com a literatura espírita. Kardec sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.